Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente recebe aqui o Lauro Chaves Neto para conversar sobre o impacto da inflação na economia brasileira. O Lauro Chaves, ele é professor da UES, presidente da Academia Cearense de Economia, PhD em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona e assessor econômico da FIEC. Tudo bom, doutor Lauro? Seja bem-vindo aos Cenários. Olá, tudo bom? Estamos aqui para traduzir o impacto da inflação, o que a inflação representa para toda a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, a gente que agradece a sua disponibilidade para gravar aqui com a gente. Doutor Lauro, segundo o primeiro boletim Focus do ano, né, que foi divulgado pelo Banco Central no dia 6 de janeiro, as projeções dos analistas para a taxa básica de juros, a Selic, subiram de 14,75% para 15%. Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como que o aumento da Selic em 2025 vai impactar o consumo das famílias e o poder de compra dos brasileiros. Tá. É muito importante entender que quando a taxa Selic sobe, isso traz um impacto em todas as taxas de juros da economia. Porque muitas pessoas, muitas empresas dizem assim, o que adianta essa Selic se quando eu vou ao banco ou na financeira, a taxa de juros é muito maior do que a Selic. A Selic ela é uma referência para o mercado, uma referência muito importante. Então, quando a Selic sobe, e a sua pergunta foi muito específica, o que é que acontece com o consumo? E aí nós podemos explicar tanto pessoas físicas como empresas. Existem dois grupos. Um grupo maior, aquele que não tem muita sobra, muita reserva financeira, isso vale para muitas pequenas empresas, isso vale para a maior parte das famílias brasileiras, que com a nossa desigualdade, a maior parte das famílias brasileiras tem uma renda de até 3, 4 salários mínimos por mês. Então, existe esse grupo que não tem muita reserva. Então, quando a taxa de juros aumenta, esse grupo que normalmente tem compras financiadas, tá? Ele vai comprar menos. Por quê? Porque com o aumento da taxa de juros, o financiamento das compras dele, do consumo desse grupo, vai ficar mais caro. Então, a prestação do que ele está comprando vai ficar mais cara. E com isso, esse grupo de consumidores vai consumir menos. Para as empresas, as mesmas coisas. Quando a empresa vai investir, que ela vai comprar ou matéria-prima, ou ela vai comprar um equipamento novo, se ela não tem recursos, se a taxa de juros aumenta, ela vai financiar de uma forma mais cara os seus fornecedores, os seus insumos, o seu equipamento. Então, para esse grupo de empresas e famílias que não têm disponibilidade de reservas financeiras, ele reduz imediatamente o seu consumo quando aumenta a taxa de juros. O outro grupo de empresas que tem uma liquidez maior, que tem reserva financeira, e também das famílias que têm um nível de vida mais alto, que tem recursos acumulados, ele também vai cair o consumo, por outro motivo. Por quê? Porque esse grupo de empresas que tem liquidez ou de famílias que têm reservas, e ao subir a taxa de juros, esse grupo vai preferir fazer aplicação financeira do que comprar. Ele vai dizer: não, é melhor eu aplicar esse meu dinheiro por 6 meses ou por um ano com essa taxa de juros elevada, porque esse bem que eu ia comprar agora, eu vou poder comprar mais daqui 6 meses. Então, quando a taxa de juros aumenta, ela vai diminuir o consumo tanto para o grupo que depende de financiamento do seu consumo, quanto para o grupo que usa esse recurso como alternativa e vai fazer aplicações, porque vai ser uma remuneração mais alta. Então, a taxa de juros mais elevada, ela inibe o crescimento da economia, porque ela reduz o consumo e isso desacelera a atividade econômica. E quais setores da economia devem ser mais prejudicados pela alta da inflação e dos juros neste ano? Essa sua pergunta é fundamental.
quando a inflação cresce, quem é que é mais prejudicado? São as pequenas empresas, que são as famílias com a renda até dois ou três ou quatro salários mínimos, que representa a maior parte da sociedade brasileira, principalmente da sociedade cearense. Então, por que que elas são mais impactadas? As pequenas empresas, elas têm menos mecanismos de defesa para a alta da inflação do que as grandes empresas. E as famílias das classes ganham até quatro salários mínimos ou cinco salários mínimos de renda familiar, elas também têm menos defesa, porque elas têm menos recursos disponíveis. O que elas ganham é praticamente tudo consumido para poder ter um acesso melhor, um padrão de vida que dá para ter para essa família. Então, quando você pergunta quem é mais impactado com o aumento da inflação, são as pequenas empresas e as famílias com renda mais vulnerável, que é a maior parte da sociedade cearense e brasileira. E qual o reflexo desse aumento, persistente da inflação nos salários em termos reais? A gente teve aí agora o aumento do salário mínimo, né, que aumentou 7,5%, mas, né, a gente tem aí a Selic a 15%, né, o dobro. A política de reajuste real do salário mínimo adotada por esse governo, ela é correta, porque na hora que você aumenta o salário mínimo, o que que acontece? Você está injetando o consumo na veia da sociedade, da economia. Porque, como eu falei na pergunta passada, essas famílias que têm a renda familiar de até quatro ou cinco salários mínimos, qualquer aumento de renda que elas vão ter, ele é direcionado quase integralmente para o consumo. Então, você aumentar o salário mínimo acima da taxa de crescimento da economia, acima da taxa de inflação, você está injetando o consumo na economia, você está reduzindo as desigualdades. Agora, isso tem um grande impacto. Qual é o grande impacto? No Brasil existem muitas despesas, muitas desembolsos que são atrelados aos salários mínimos. Então, existem muitos benefícios, existem muitas aposentadorias, existem os salários das pequenas prefeituras municipais, novamente dos pequenos negócios. E se você tem um aumento do salário mínimo de forma brusca, esses pequenos negócios, essas pequenas prefeituras, eles vão sofrer financeiramente para arcar com isso. Então, nós temos que conseguir muitas vezes, equilibrar essa equação para poder valorizar o salário mínimo, combater as desigualdades, reduzir essas desigualdades que são extremas no Brasil, aumentar o mercado interno, porque na hora que você reduz a desigualdade, você aumenta o mercado interno, todas as empresas estão vendendo mais, mas você tem que equilibrar isso com a questão da previdência, que a previdência é uma conta que nós precisamos resolver no Brasil, porque ela tem que ser sustentável. Já foi feita uma reforma da Previdência a nível nacional. O governo Camilo também fez uma reforma da Previdência a nível estadual, mas com a mudança da demografia, com o envelhecimento da população, a adequação da Previdência ela tem que acontecer sempre ao longo do tempo. E isso não é só nosso, isso que acontece no mundo todo e gera polêmica no mundo todo, porque cada vez nós temos a nossa pirâmide está invertendo e no Brasil inverteu de uma maneira mais rápida do que na maioria dos países. Então hoje você tem uma população que está envelhecendo muito rápido e nós temos que ver como a sociedade pode financiar uma previdência justa para essa população. Certo. Só para entender, o salário mínimo ele aumentou 7,5% esse ano, correto? Correto. Pronto. A taxa Selic, ela está a 15%, né? Isso. Mas o salário, ele se baseia na inflação Mas do ano passado. do ano passado.
que A foi inflação, 4 pontos, 4, dependendo do indicador, entre 4% e 5%, tá? quase Que é, 5%. que é acima da média. Então, você ter uma política de reajuste do salário mínimo acima da inflação, isso é benéfico para a formação do mercado interno, isso é benéfico para a redução das desigualdades. Mas, como eu falei, nós temos que tomar fazer medidas de política econômica para atenuar o impacto disso no crescimento de uma série de contas que são vinculadas ao salário mínimo. Perfeito. E, na opinião do senhor, quais políticas econômicas poderiam ser adotadas para controlar a inflação sem prejudicar o crescimento econômico? De uma maneira bem simples para a nossa audiência. O que é a inflação? É quando você tem um crescimento maior da demanda do que da oferta, certo? Isso é muito simples. Você pode combater a inflação aumentando a oferta, que aí você equilibra e aí não vai ter pressão para aumento dos preços. O que é que a sociedade precisa entender? Que as medidas de estímulo ao crescimento da oferta, como uma política industrial, como uma política de incentivo ao agronegócio. Por que que eu não falo, e por último, em comércio? Porque você, aumentando a atividade industrial, aumentando a agricultura, aumentando o setor, o comércio ele já aumenta por si só. Ele também precisa de medidas que fortaleçam a competitividade do comércio. Mas na hora que você tem medidas que estimulam o aumento da oferta, você equilibra a inflação. Acontece que na economia, para você aumentar a oferta, você só consegue aumentar a oferta no curto prazo quando você tem uma grande capacidade ociosa, que é só aumentar a produção. Quando você não tem uma grande capacidade ociosa, isso exige tempo para investimento, para aumento da capacidade das empresas. Então, no curto prazo, o que é que você vivencia sempre? Você vai combater a inflação no curto prazo, diminuindo a demanda. E quais são as ferramentas que o governo, que o Banco Central tem para controlar a inflação? É mexer no mercado financeiro, nos títulos e na política de juros, tá certo? Principalmente essas ferramentas. Então, no curto prazo, você tem realmente que mexer na política monetária, mas você tem que ter mecanismos de estímulo ao aumento da oferta no médio e longo prazo, que aí você reduz a pressão inflacionária. Entendi. E como a competitividade da economia brasileira está se posicionando em relação a outros países que enfrentam desafios inflacionários semelhantes? Quando nós falamos em competitividade, nós temos que trazer para o debate o termo que é muito conhecido, que o custo Brasil é excessivo. O que é que quer dizer na prática o custo Brasil? O custo de se fazer negócio no Brasil é maior do que na maior parte dos países que nós competimos na economia global. Como é que esse custo é maior? Ele é maior porque nossa carga tributária é maior. Ele é maior porque a nossa infraestrutura é pior. O nosso capital humano, que melhorou muito nas últimas décadas, mas ainda tem um nível de competitividade menor. Então, nós temos um ambiente de negócios que faz com que as nossas empresas tenham um custo maior do que os concorrentes internacionais. Aí você pode me perguntar, Lauro, mas uma empresa lá em Crateús, lá em Frecheirinha, lá em Tabuleiro do Norte, lá em São João do Jaguaribe, ela não está no mercado internacional. Por que que ela tem que se preocupar com isso? Hoje em dia, ela está no mercado internacional. Porque se ela vende camisa, o cliente dela lá em São João do Jaguaribe, ele pode entrar na internet, no telefone dele, e comprar uma camisa feita na Coreia, em Singapura, em qualquer lugar, e ele recebe em casa.
Então, a loja de confecção lá em São João do Jaguaribe, lá em Tabuleiro do Norte, ou lá em Tianguá, está competindo globalmente, mesmo que ela atue localmente. Então, hoje, o ambiente de negócio, a redução do custo do Brasil é fundamental para o nosso desenvolvimento e cai naquilo que nós falamos. Para aumentar a nossa oferta, nós temos que reduzir esse custo Brasil para que nossas empresas sejam mais competitivas. Muito bem. Hoje o Brasil ele tem uma elevada carga tributária, né? O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, né? Então eu te pergunto, essa carga tributária alta no Brasil, ela tem contribuído para a pressão inflacionária e como que ela se compara a outros países? A sua pergunta nós temos que responder por etapas. Primeiro, a nossa carga tributária é de 35% do PIB. Para os países com o mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, realmente essa carga é muito elevada. Se você compara com Chile, Argentina, Uruguai, países da América do Sul, você tem uma carga tributária de 20, 22, 19%. A nossa é de 35%. Se você compara com países desenvolvidos, às vezes a carga tributária é até maior do que a nossa. Se pegar os países desenvolvidos da Europa, a carga tributária é maior do que a nossa. Mas a infraestrutura lá é outra, a rede de educação pública e de saúde pública é de excelente qualidade. Você não tem questões de segurança, de saúde e educação que nós temos aqui no Brasil, tá? O outro problema que nós tínhamos aqui no Brasil é que o nosso sistema tributário é muito complexo. Nós tínhamos uma infinidade de tributos com alíquotas diferentes de estado para estado, e isso fazia com que as empresas tivessem um custo adicional para a apuração desses impostos. Isso iniciou a ser reduzido esse problema com a criação do Simples, depois a criação do MEI também ajudou, mas agora na reforma tributária, todos esses impostos sobre o consumo foram reunidos no IVA, que é o IVA dual, porque tem um imposto que é federal, tem outro que é estadual e municipal, mas eles estão juntos, por isso que é dual, tá? Mas aí vai outro problema. O nosso IVA é de 28%, que é a taxa de IVA, uma das três maiores do mundo. Então, com a reforma tributária que já foi aprovada até agora, nós temos uma simplificação tributária que é um grande ganho, deve ser aplaudida, mas nós temos um problema, que a alíquota do nosso IVA é uma das maiores do mundo. E essa reforma tributária, ela prossegue, ela vai estar sendo regulamentada e nós temos uma outra questão. A carga tributária não é só sobre imposto sobre o consumo. Você tem imposto sobre renda, sobre patrimônio, sobre herança, sobre lucro, dividendos. E esse grupo de impostos que eu falei agora, eles representam uma base que, se você tem mais, você paga mais. Eles são mais justos, tá? E já o consumo, se você compra uma camisa de, vamos supor, R$ 200, e um trabalhador que ganha um salário mínimo compra uma camisa na mesma loja que você comprou, de R$ 60, R$ 80, os dois estão pagando a mesma alíquota de imposto. Então, isso é injusto. Isso contribui para aumentar a desigualdade. Se você reduzir o imposto sobre consumo e aumentar o imposto sobre patrimônio, sobre renda, sobre herança, sobre lucro, sobre dividendos, você vai trazer mais justiça tributária. Existem muitos países do mundo que o IVA é de 12, 15, 18%, 20%, que é muito menor do que os 28%. A reforma tributária que está aí, ela é um grande avanço. O governo teve um mérito de conseguir aprovar uma proposta que está aí desde o governo Temer,
A reforma tributária ela é debatida desde a década de 70, 80, tá? E nunca ninguém conseguiu aprovar. Isso é um grande avanço. Mas nós temos que onerar mais esses impostos diretos para reduzir o imposto sobre consumo. E aí, além de simplificar a carga tributária, nós vamos fazer com que ela seja mais justa, que ela contribua novamente para aumentar o nosso mercado interno, porque nós vamos cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. E isso vai fazer com que os mais vulneráveis tenham mais renda, possam consumir mais e a economia como um todo vai ser beneficiada com isso. Bem, e esses juros altos, a Selic alta, esses juros, eles beneficiam algum segmento da economia? Os juros, quando eles estão muito altos, eles beneficiam quem tem dinheiro aplicado. E as pessoas acham, não, dinheiro aplicado vai beneficiar os bancos. Os bancos são intermediários, tá? Então, ele vai beneficiar todo mundo que tem dinheiro aplicado. Então, quem tem dinheiro na renda fixa, quem tem dinheiro em tesouro direto, tudo isso, todas essas pessoas físicas e jurídicas vão ser beneficiadas. Novamente, sua primeira pergunta, as pequenas empresas e os 50% da população brasileira que são mais vulneráveis não são beneficiados. Eles perdem o poder de compra. Quando eu lhe falei que eles tinham menos mecanismos de defesa, eles perdem renda, eles perdem acesso ao mercado e quem tem mais recursos vai ser beneficiado. Então, a taxa de juros elevada ela é levada para combater a inflação, mas ela gera como efeito colateral a perda do poder aquisitivo dos mais vulneráveis. Por isso, as pessoas dizem assim: não, vamos reduzir a taxa de juros, mas só pode reduzir se reduzir a pressão inflacionária. Porque se você reduzir a taxa de juros com pressão inflacionária e a inflação crescer, você vai estar reduzindo ainda mais esses que seriam pretensamente beneficiados por uma redução da taxa de juros. Taxa de juros é um preço, é o preço do dinheiro. Então, você não reduz um preço com um decreto. Você tem que ter condições econômicas para essa redução. E nós advogamos que tem que reduzir sim, mas para isso nós precisamos das condições de política econômica para reduzir a taxa de juros e não trazer de volta a inflação, que é um câncer que o Brasil viveu durante muito tempo. Você não viu o que nós tínhamos, por quê? Porque em 94, quando veio o Plano Real, você já era nascida, Eu tinha 5 anos. 5 anos, então você não lembra, você não vivenciou. Nós tivemos meses e meses de inflação de 30% ao mês. No último ano antes do Plano Real, a inflação foi de mais de 1000% ao ano. Então, isso nós não temos como aceitar isso de volta. Essa estabilização da economia foi um ganho que nós tivemos, que beneficia principalmente os mais vulneráveis, tá? Mas nós não podemos ter condições para ter uma taxa de juros tão alta. Por isso que vai esse debate sobre câmbio, sobre ajuste fiscal, porque a economia jamais pode ser tratada cada ponto desse isoladamente. É igual à saúde de uma pessoa. Não, eu vou comer bem, mas eu não vou dormir nada. Sua saúde vai estar ruim. Não, eu vou comer de má qualidade minha alimentação, mas eu vou me exercitar. Não dá. Você tem que fazer um pouco de cada coisa para ter uma boa saúde. Na economia acontece do mesmo jeito. Você precisa ter uma série de fatores para que a economia tenha uma boa saúde. E como que a inflação tem influenciado as decisões de investimento no Brasil, especialmente em comparação a outros países da América Latina? O senhor tinha falado anteriormente sobre a questão do custo Brasil, né? Que o Brasil é um dos países mais caros para investir
que na América do Sul. Então, como que a gente faz essa comparação aí, né, em relação aos investimentos aqui no Brasil e em comparação com os países da América Latina? Pronto. No nível individual, as empresas vão investir se elas acreditarem que aquilo vai dar um retorno maior do que o custo do investimento, tá? Isso é simples. Na hora que você tem um custo Brasil elevado, um ambiente de negócio elevado e uma taxa de juros elevada, você está reduzindo essa atratividade dos negócios. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem uma taxa de investimento de 16% do PIB. É uma das menores da história. Isso envolve investimento público e privado. Se você pegar investimento federal, ele está em está em 1% do PIB. É muito pouco, tá? Nós temos que aumentar o investimento privado e aumentar o investimento público. Enquanto o Brasil investe 16% do PIB, os países da OCDE investem entre 22% e 25% do PIB. E é o investimento que vai proporcionar que o nosso crescimento nos próximos anos seja maior. Então, nós temos que conseguir aumentar essa taxa de investimento para proporcionar um crescimento sustentado da economia e não um crescimento baseado só em consumo, só numa injeção de ânimo, tá? Só em injeção de dinheiro de curto prazo. Então, elevar a taxa de investimentos também passa por reduzir a taxa de juros, que é o tema da nossa conversa, do nosso debate. Você só consegue aumentar a taxa de investimentos reduzindo o custo do Brasil, melhorando o ambiente de negócio, tendo melhor infraestrutura, tendo um maior mercado consumidor, tendo maior inserção na economia internacional. Tudo isso junto é que pode fazer com que o Brasil consiga aumentar a sua taxa de investimento. E conta pra gente se existe a possibilidade de um alívio inflacionário ainda em 2025. Só acredita que está começando o ano, né? Então, só acredita que agora em 2025 existe a possibilidade de baixar essa inflação? E o que é que os brasileiros podem esperar para os próximos anos em termos de inflação? Quando eu falei da inflação, eu falei dos fatores internos. Eu falei da política fiscal, falei dos juros, do custo Brasil, do ambiente de negócio. Mas quando nós falamos que temos que, qual a expectativa para ter inflação menor, nós temos esses fatores internos e nós temos também os fatores externos. E nós passamos num momento de turbulência muito grande na geopolítica mundial. Em termos políticos, nós tivemos a eleição americana, tivemos recentemente a renúncia do primeiro-ministro da Alemanha, a renúncia do primeiro-ministro do Canadá, turbulência na política da França, da Inglaterra. Você pega em termos de, aqui na América do Sul, a situação conturbada da Venezuela. Nós temos uma situação também instável na Argentina. Aí você olha para a questão de guerra, você tem a questão da guerra da Ucrânia, que isso tem a ver com o fornecimento de gás para a Europa, o fornecimento de cereais para a Europa. Você vê o conflito no Oriente Médio, que envolve a questão de suprimentos de petróleo. Eu estou falando isso em termos econômicos. Não esqueçamos a questão humanitária da guerra da Ucrânia, da guerra do Oriente Médio. Nós temos uma instabilidade política com Taiwan e a China, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então, tudo isso esse conjunto de fatores é fundamental para a expectativa de inflação. Todas essas instabilidades, elas contribuem para um aumento da inflação não só brasileira, da inflação global. E aí, aqueles fatores que eu falei que têm que ser analisados em conjunto, você aumenta esses fatores para o mundo todo. Então, se
tem um movimento de aumento ou de redução da taxa de juros nos Estados Unidos, isso impacta a economia brasileira. Se tem um aumento da política de proteção da Europa, que a Europa sempre foi mais protecionista, isso também tem impacto na inflação brasileira. Então você vê que a economia ela sempre tem que ser tratada como um todo. E qualquer análise que seja reducionista, ela pode trazer conclusões inadequadas. Por isso que hoje em dia a nossa comunicação muitas vezes está massificada nas mídias sociais, em grupos de WhatsApp, e às vezes você debate futebol, você debate, aliás, em opinião política, hoje em dia não debatem mais, é uma guerra, né? Pior do que futebol, mas você debater economia com poucas palavras, em grupos que o texto é reduzido, às vezes fica muito limitado. Por quê? Porque você não consegue expor a real complexidade e a interligação de todas essas variáveis. Se nós formos pegar tudo que nós conversamos aqui e escrever em WhatsApp, ninguém vai ter paciência de ler. Todos vão postar lá. Vamos esperar virar filme para poder assistir. Então, esse ambiente da trend, de debate, ele é muito bom porque para a audiência consegue esclarecer pontos que nos espaços das redes sociais é muito difícil de você debater com essa profundidade. Não tem filme não, mas tem cenários. Uhum. Muito bem, doutor Lauro, eu gostaria de finalizar aqui o programa com a mensagem do senhor, né, direcionada para os brasileiros que se sentem diretamente afetados, né, que sentem os efeitos da inflação no dia a dia. Eu queria que o senhor passasse uma mensagem para essas pessoas, né, explicando, né, fazendo suas considerações finais, né? O primeiro ponto é que qualquer custo de combate à inflação, ele mais, é menos oneroso do que a volta da inflação, tá? Qualquer custo que você precise para fazer com que a inflação não volte, ele é, ele é menos danoso para a sociedade do que a inflação de volta. Agora, você não pode exagerar na dosagem, porque aí você vai estar gerando custos pessoais, e financeiros e econômicos desnecessários. O segundo ponto que eu queria deixar como mensagem final é que, em relação ao Brasil, e principalmente em relação ao estado do Ceará, eu sou otimista. Eu acho que os próximos anos e décadas nós estamos avançando. No Brasil está avançando, e aí nós temos, se você pensar desde a redemocratização e desde a Constituinte de 88, nós já tivemos várias correntes políticas, vários partidos no poder, e vários choques internos e externos, mas o Brasil avançou. E isso não pode estar ligado a personalizar de A, B ou C, porque o Brasil avançou com o Plano Real, avançou com a estabilização, avançou com as políticas sociais, e isso fez com que o Brasil construísse. Mas nós temos um grave problema de desigualdade. E essa desigualdade não é só social, tá? Ela também é territorial. Então, você tem a desigualdade do norte, nordeste, centro-oeste em relação ao sul e sudeste. Se você pega dentro do nordeste, nós temos desigualdade entre os estados. Se você pega dentro do estado do Ceará, você tem desigualdade entre região metropolitana e o que não é região metropolitana. Você tem desigualdades entre as zonas urbanas e as zonas rurais. Então, as desigualdades são sociais e territoriais. Então, isso tem que ser combatido no Brasil. Em relação ao estado do Ceará, eu sou mais otimista do que em relação ao Brasil, porque muito do que durante muito tempo foi um impeditivo para o nosso desenvolvimento, hoje se tornou
uma vantagem competitiva. Eu posso citar o exemplo do sol, dos ventos, eu posso citar o exemplo de que o nosso mar é muito raso, isso nos impediu de muito tempo de ter um porto. Nós tivemos a felicidade de ter o porto do Pecém, que é um diferencial competitivo, mas ter um mar raso hoje nos possibilita, depois da regularização, ter usinas eólicas offshore que vão trazer um potencial de energia necessário para o hidrogênio verde. E sempre é bom lembrar, o Ceará tem 4,4% aproximadamente da população brasileira e só tem 2,1% do PIB. Então, nós temos que crescer muito mais rápido do que o Brasil durante décadas para que o cearense médio consiga ter a mesma renda do brasileiro médio. Então, nós cearenses não podemos nos conformar em crescer igual ao Brasil. Nós temos que crescer muito mais rápido do que o Brasil para fazer esse resgate social e proporcionar que o cearense médio, em termos territoriais, sociais, tenha a mesma qualidade de vida do brasileiro médio. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a participação do nosso convidado, Dr. Lauro Chaves Neto, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.